O babaçu é uma palmeira típica do bioma Mata dos Cocais. Suas árvores chegam a 20 metros e, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, delas já foram catalogados ao menos 64 produtos, sendo eles de alimentícios a cosméticos. Alguns grupos de mulheres utilizam o coco babaçu para sua subsistência. Da árvore do babaçu, essas mulheres utilizam as palhas das folhas para fazerem cestos. A casca do coco é transformada em carvão e a castanha em azeite e sabão. A história das quebradeiras de coco babaçu começou no estado do Maranhão, na região do Médio Mearim, onde famílias pertencentes às comunidades Centrinho do Acrísio, Ludovico e São Manuel, no município de Lago do Junco, conquistaram, com muita luta, áreas para morar e produzir. As quebradeiras iniciaram seu processo de luta, que foi denominado por elas de babaçu livre, quando os pecuaristas construíram cercas em torno das áreas de incidência da palmeira, impedindo a coleta do coco. Além do cercamento, muitos criadores de gado transformaram babaçuais em áreas de pastos, como uma forma de tentar acabar com essa tradição. Esses fazendeiros e pecuaristas tiveram o consentimento e o incentivo do governo estadual e federal para essa tal atitude, fazendo com que as mulheres se sentissem cada vez mais pressionadas a sair. Porém, houve resistência, porque essa atividade era essencial para a sobrevivência delas. E em 1955, foi criado por essas próprias mulheres o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. Esse movimento luta para que essas mulheres tenham o direito à terra e à palmeira de coco babaçu para que possam continuar suas atividades normalmente, e também para que essa prática seja reconhecida como uma categoria profissional. Em 1997, esse fato ganhou força, porque nesse ano, no município de Lago do Junco, estado do Maranhão, foi aprovada a Lei do Babaçu Livre, que consiste na garantia do acesso comum, o uso dos babaçuais e a restrição das derrubadas das mesmas. A Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e de Lago dos Rodrigues, a MTR, foi responsável pela aprovação dessa lei em outros municípios como Lago dos Rodrigues e Esperantinópolis, em dezembro de 1999. E em setembro de 2001, a conquista foi no município de São Luís Gonzaga, do Maranhão. Porém, sem condições de trabalho, as famílias entravam em atrito com os empregados das fazendas numa guerra que cobrou vidas de ambos os lados. Mas a luta dessas mulheres é que a lei seja estadual e federal. Elas vivem entre a Caatinga e o Cerrado, nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. Lá, elas criaram cooperativas para a produção e comercialização de seus produtos, como farinha, azeite, sabonete e outros derivados do babaçu. No entanto, um dos grandes problemas atuais da região do Maranhão é que grandes faixas de terra estão sendo vendidas e seus donos pretendem derrubar as palmeiras a fim de investir em monocultura. Uma árvore de babaçu demora 90 anos para dar frutos, ou seja, mesmo que haja um processo de reflorestamento, essa geração das famílias não poderá sobreviver da extração dos frutos. Até os dias atuais, as quebradeiras fazem mobilizações para garantir o debate sobre alternativas de desenvolvimento para as regiões onde existe o babaçu. Atualmente, ocorrem muitos problemas entre ambas as partes, problemas nas quais serão relatados a seguir. Primeiro relato. No município de Capinzal do Norte, Maranhão, o gerente da fazenda Santa Rita tentou institucionalizar o bloqueio das mulheres às áreas de coletas do babaçu, criando um sistema de identificação. Ele elaborou e distribuiu 50 carteirinhas entre as quebradeiras, proibindo a entrada daquelas que não apresentassem o documento, nas porteiras das fazendas. Sua intenção, conforme relatou, era organizar o negócio, já que a fazenda deveria funcionar como uma empresa. O problema, na versão das mulheres, é que o número de quebradeiras no município é superior a 50, o que intensifica o conflito. O controle do sistema, feito por um encarregado de forma rigorosa, impedia muitas mulheres de entrar nas áreas de coleta, inclusive com ameaça de morte com armas de fogo na cabeça. Segundo o relato, no município de Olho d'Água das Cunhãs, no Médio Mearim maranhense, foi identificada a situação de mulheres e crianças se dedicando à quebra de coco babaçu, que seria repassado posteriormente ao dono de um barracão. Esse arrenda as áreas dos fazendeiros das redondezas, contrata as quebradeiras para catar e quebrar o coco e em seguida repassa as amêndoas para a fábrica de óleo da região. As mulheres recebem como pagamento somente a metade da produção das amêndoas quebradas. A outra metade fica com o dono do barracão.
assim como as cascas. Os barracões são abertos e com cobertura de palha. Trabalham em média 15 pessoas, entre mulheres e crianças, em cada barracão. A parte da produção que pertence às mulheres e crianças é vendida ao proprietário do barracão por 25 centavos por quilo. As mulheres que trabalham nesse sistema não possuem terra e nem área para trabalhar. Algumas moram em áreas de periferia da cidade. Segundo uma quebradeira, o apurado em uma semana de trabalho intenso não ultrapassa R$ 9,00. As práticas descritas acima, podemos acrescentar outras como a quebra de meia, quebra de terça, quando a quebradeira de coco precisa repassar 1/3 da produção para os fazendeiros. Há ainda casos de uso de violência contra as quebradeiras, incluindo o corte de alça do jacá, instrumento de trabalho em formato de cesto, produzido com a palha da palmeira de babaçu, onde as mulheres depositam o coco. Terceiro relato. Mais recentemente, o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, MIQCB, denunciou a situação da quebradeira de coco Maria da Luz de Oliveira, no povoado Lagoa do Tufi, município de Timbiras, Maranhão. Ela teve sua casa queimada na noite de 15 de julho de 2004, por volta das 22 horas, enquanto dormia com seus 3 filhos, uma menina e 2 meninos de 11 a 15 anos de idade. O principal suspeito é o proprietário da terra, Francisco Rodrigues Sampaio, conhecido por Chico Adonias. Quando percebeu que a casa estava sendo queimada, Maria da Luz conseguiu fugir com seus filhos a tempo, porém perdeu todos os seus pertences. A casa da vizinha também foi queimada, mas o prejuízo foi menor. Esse episódio revela uma situação de conflito que há meses vem tramitando na justiça da comarca de Timbiras, Maranhão. Depois do ocorrido, o processo foi transferido pela juíza Samira Elui para a comarca de Codó. Até o presente, foram realizadas 2 audiências sem que o caso tenha sido solucionado. Sem alternativa, Maria da Luz voltou para o local e está morando em um pedaço de casa, sofrendo constantes ameaças de morte por parte do proprietário da fazenda e dos seus filhos. Maria da Luz Oliveira explica que há 18 anos mora com mais 20 famílias na propriedade do Sr. Adonias, para quem vende o coco todos esses anos. Em abril, quebrou 22 quilos de coco em outra propriedade e foi vender ao fazendeiro Adonias. Como ele não estava e ela precisava do dinheiro para comprar comida para os filhos, vendeu para outro comerciante. Quando o fazendeiro Adonias soube, começou a ameaçá-la, chegando a solicitar da juíza do Fórum da Comarca de Timbiras, Samira Elui, uma ação de despejo da Maria da Luz. A juíza chamou Maria da Luz para um acordo. Os proprietários ofereceram R$ 400 para que ela deixasse a propriedade, mas ela não aceitou e permaneceu na área, quebrando o coco e vendendo para o proprietário, apesar das ameaças de ser proibida de pegar água no poço da comunidade. Em maio, Maria da Luz deu entrada no Fórum de Timbiras com uma ação de manutenção de posse, mas até agora nada foi feito. As práticas de queimar e derrubar casas, recorrentes no povoado como forma de pressão dos proprietários para garantir a exclusividade da compra do coco. Quando a gente quebra o coco e não vende para ele, ele fica correndo com as pessoas. Agora mesmo derrubou a casa de um, todo mundo é corrido de lá, todo mundo é corrido, explica Maria da Luz. As práticas de queimar e derrubar casas das quebradeiras são recorrentes como forma de pressão dos proprietários para garantir a exclusividade da compra do coco. Ainda há casos de violência física contra as quebradeiras, nas quais gerentes da fazenda, vaqueiros ou encarregados submetem as mulheres a surras e violência sexual. Há ainda casos em que a mulher precisa roçar a quinta, ou seja, limpar a área de pasto, para ter acesso à área de quebra e coleta do coco. Mamãe, cadê Maria? Tá quebrando coco. Mamãe, cadê Maria? Tá quebrando coco. Mamãe, cadê Maria? Tá quebrando coco. Mamãe, cadê Maria? Nordeste do Maranhão, os babaçuais são fonte de sustento para 10 mil mulheres e suas famílias. É melhor do coco é quebrar, é coco, é coco, é coco.
Bom, nós estamos aqui no povoado Colônia, na Associação das Quebradeiras de Coco do Vale do Rio Grajaú, e vamos falar aqui com a Francisca, que é a mais jovem quebradeira de coco da região. Francisca, você não estuda? Eu estudo, mas só que eu, nas minhas horas vagas, eu venho quebrar coco e ganhar meu dinheirinho. Oi, meu nome é Janaína, quebro coco na associação e quebro de 10 quilos. 8, 9. Quanto a senhora sai todo dia daqui em dinheiro? Tem dia que é 12, 10. Dona Cília, a senhora como a senhora mais idosa aqui das quebradeiras de coco, o que a senhora tem a dizer? Eu digo que eu venho quebrar meu coquinho para mim ir comprar minhas coisinhas e tudo bem, né? Dona Cília, e a senhora gosta dessa profissão? Gosto. Os anos que eu quebro coco. A gente gosta do serviço, a gente vem, mas tem que fazer, né? Às vezes o dia que a gente não vem, já tá com saudade de vir, a gente vem no outro dia, né? Não? Quebra o coquinho da gente, a gente compra coisinha da gente, já compra, já serve muito. E ganhar meu dinheirinho, pronto, meu trocadinho. Tudo bem. Curiosidades. O movimento é predominantemente das mulheres e, por isso, reserva aos homens um espaço somente nas danças e celebrações religiosas. Em média, elas ganham R$ 250 por mês. Elas somam mais de 300 mil mulheres. Uma quebradeira de babaçu consegue, em média, de 8 a 10 quilos de amêndoas por dia. As quebradeiras utilizam também uma parte do óleo para a produção artesanal de sabão em barra. O machado e o porrete são as principais ferramentas utilizadas por elas. Essa é uma atividade tradicional no norte do país e hoje em dia está sob risco de extinção. Quebradeiras habilidosas chegam a partir 10 cocos por minuto. A região de onde foi iniciada a luta das quebradeiras no passado havia sido povoada por poceiros, descendentes de escravos e indígenas.